queridos catequistas da Diocese de Lorena, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Gustavo, seminarista aqui da Diocese de Lorena. No ano passado, eu terminei os meus estudos teológicos e foi com grande alegria que eu recebi o convite do Padre Anderson, que é o assessor diocesano da catequese, para fazer essa formação sobre a vida espiritual cristã, sobre os princípios elementares da vida espiritual cristã, da espiritualidade cristã. Então, eu gostaria de dividir esta formação em dois momentos. Primeiro, no primeiro momento, eu falarei da espiritualidade de forma geral, a espiritualidade enquanto um fenômeno presente no mundo, como dado antropológico fundamental. Isso quer dizer o seguinte, que a espiritualidade faz parte da vida humana. E no segundo momento, eu abordarei de modo mais claro, mais específico, a espiritualidade cristã, aquilo que é próprio, de certo modo exclusivo na vida espiritual cristã. Então, iniciemos neste primeiro momento falando do homem enquanto ser religioso, porque é claro que a espiritualidade não é um fenômeno exclusivo do cristianismo. O homem, ele desde as origens, ele procura se comunicar com algo, com alguém que está para além da sua realidade. Ele tem esse apelo ao sagrado, ao divino em si. Então, é só observar nas diversas culturas, nas civilizações que existiram ao longo da história, também entre os povos, como que o homem foi expressando este apelo ao divino, ao transcendente, a uma realidade que o supera. Em suma, aquilo que nós acreditamos que é um apelo de Deus no ser humano. Então, a gente pode ver nas diversas culturas e civilizações, pinturas nas cavernas, gravuras rupestres, o comportamento com relação aos mortos, até o próprio fato de enterrar os defuntos, desde as origens, ali também nos mitos, nos símbolos e nos ritos sagrados, nós vemos esse apelo, essa inclinação a um ser transcendente. Okay? Então, essa constatação ela é científica até. Existe um paleontólogo, antropólogo chamado Yves Coppens, muito famoso, paleontólogo francês. E ele diz que esse elan espiritual, esse impulso espiritual é algo que está no ser humano há muito tempo, na civilização humana, nos povos e nas culturas. Então, a espiritualidade humana é um fato que se comprova pelos próprios artefatos e documentos históricos que nos chegam desta verdade sobre o homem. O homem é um ser espiritual. Veja que no cristianismo nós entendemos esse apelo à espiritualidade como o homem sendo imagem e semelhança de Deus. Então, nós damos nome a isso que nós acreditamos ser um impulso inato no homem, ou seja, o homem nasceu com isso, com esse desejo do transcendente, com esse apelo a um ser supremo. Então, o homem ele sente esse desejo de Deus porque o homem ele é imagem e semelhança de Deus. É imago Dei, uma expressão latina, que quer dizer o seguinte, que porque o homem é criatura, e é uma criatura feita à imagem e semelhança do seu Criador, ele tem esse impulso, esse desejo de conhecer a fonte de sua origem. Em suma, o próprio Deus. Então, aqui nós vemos que o ser humano, desde uma linguagem bíblica, cristã, e também judaica, o ser humano foi criado por Deus e esse desejo de Deus é algo próprio à experiência humana. Então, nós vemos claramente aqui que existe um apelo do homem ao divino, ao transcendente. E esse apelo ele vai se materializar nas diversas religiões existentes, e, portanto, por conseguinte, nas diversas espiritualidades que existem no orbe terrestre. Existe espiritualidade de tudo quanto é tipo e existem muitas religiões. Então, você tem a espiritualidade budista, você tem espiritualidade
islâmica, você tem espiritualidade espírita mesmo, né, do espiritismo, enfim, você tem várias espiritualidades que correspondem a esse apelo do homem para Deus, ok? Então, é algo próprio do ser humano, porque o homem, ele não é só matéria, ok? É importante dizer isso aqui, porque a nossa sociedade, ela se tornou extremamente materialista. Veja, o homem, ele, criado à imagem e semelhança de Deus, ele é um ser inteligente, que tem razão, e é um ser livre, que tem vontade. Então, nós nos distinguimos. Por que esse apelo não existe no animal? Você pode se perguntar aí, por que não existe no animal esse apelo a um transcendente, ao sagrado, esse desejo de Deus? Porque o animal não foi criado à imagem e semelhança. O animal, ele não é um ser inteligente, por mais que você possa adestrá-lo, ele não, o seu cachorro, o seu gato, o seu animal, o seu bicho de estimação não faz filosofia, não entra numa crise existencial, não precisa de psicólogo. Portanto, é um fenômeno humano. Você vê que o homem, ele é muito mais do que simples matéria. Por isso que nós dizemos que o homem é um todo integrado, que é corpo e é alma. É um composto substancial. E o ser humano é um ser livre e inteligente porque ele tem uma alma imortal. Veja que também ter uma alma imortal é sinal de que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, segundo a revelação cristã. Então, o ser humano também é um ser livre. Além de ser um ser inteligente, veja que os animais não sentam nas salas de aula para aprenderem lições, né? Os animais não entram no YouTube, né, no Facebook, para fazer informação, assistir um vídeo, uma palestra, enfim, uma pregação, porque isso é próprio do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano é um ser inteligente, racional, mas também é um ser livre, porque o animal ele está condicionado aos seus instintos, diferentemente do homem, que, apesar de ter também instintos, ele pode submeter os seus instintos à sua inteligência. Então, se você deixar o seu cachorro uma semana sem comer e você apresentar uma tigela de comida para ele, ele não vai pensar duas vezes e vai na tigela de comida se alimentar, né? Pode ser seu melhor amigo, né? O seu cãozinho, mas se você se entrepor entre a tigela de comida, é capaz que você receba uma mordida. O ser humano, ele não está condicionado, determinado aos seus instintos. Ele pode fazer jejum, ou seja, ele pode abster-se de se alimentar, abster-se de fazer algo que a sua natureza, que as suas paixões estão levando, estão sugerindo para ele fazer. Então, aqui é uma peculiaridade do homem, que é um ser composto de corpo e alma, de uma alma que é racional, inteligente e que é livre para escolher. Assim é Deus, o ser supremo, inteligentíssimo, a inteligência e também um ser livre. Somos imagem e semelhança de Deus. E aqui nós entendemos por que existe esse apelo do homem, esse desejo, esse impulso espiritual que faz o homem buscar o divino, a divindade. Então, o homem é um ser religioso. O homem é um ser que cultiva espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade aqui, é claro que uma das formas de expressão da espiritualidade é a religião, né? Mas também pela literatura, pela música, enfim, pelos mitos, por tantas outras formas, pela linguagem, o homem também se mostra como ser espiritual. Ok? Então, o homem é um ser espiritual. Isso aqui é importante porque existe um dado comum, né? Algo que unifica a experiência do ser humano no mundo.
nós temos um desejo por Deus, um apelo do nosso coração que diz que nós somos dependentes de um ser supremo e que esse reconhecimento ele se dá através da religião, né? Então a gente vê quantos cultos que existem desde os nossos antepassados, a expressão que o ser humano, pela qual o ser humano corresponde a esse apelo do divino, do sagrado nele. Ok? Então, nós vemos aqui, esse é o primeiro momento. Eu estou dizendo o quê? Que a espiritualidade é algo humano, não é algo exclusivo do cristão, né? Se você é homem ou mulher, se você é ser humano, você sente em você, você percebe em você que existem potências e faculdades que não se explicam, né? Que não têm origem nos processos orgânicos e biológicos. Em outras palavras, existe uma realidade em você que é mais do que matéria, que não se explica pela simples matéria. Veja, qual a necessidade de compor uma música que é uma obra do espírito humano, da psique, da alma? Nenhuma, não existe necessidade material. A inspiração e o desejo de compor é algo do espírito. A música é o que talvez há de mais espiritual no mundo. Então, você veja que em você existe algo que está para além da matéria. E isso daqui é importante deixar bem claro, porque nós começamos a perceber que dentro da nossa sociedade extremamente materialista não existe espaço para essa discussão que nos leva a compreender que o homem ele é mais do que um pedaço de carne ambulante, né? É mais do que o seu instinto, né? Porque existem também correntes do pensamento que querem diminuir o homem e o entendem como um animal um pouquinho melhorado, né? Um animal 3.0. Não, veja que o homem é um ser espiritual, é um todo integrado, não é só alma, também não é só corpo, é corpo e alma integrados, e o homem, enquanto pessoa, ele tem uma insatisfação originária no seu coração. O homem pode ter tudo materialmente de que precisa para se alimentar, para viver bem, mas no fundo ainda existirá essa insatisfação, porque o homem deseja algo que está acima dele. O ser humano tem um desejo que nós chamamos um desejo pelo infinito, um desejo por Deus. Então, existem várias espiritualidades e entre as diversas espiritualidades existentes está a espiritualidade cristã, né? Então, eu já dei nomes a algumas espiritualidades que existem diversas espiritualidades, né, que é o conjunto de práticas, né, espirituais que conduzem a um contato com o divino, em suma, né, com Deus. Só que aqui, meus queridos, a espiritualidade cristã, ela tem uma diferença se nós a compararmos com essas outras expressões de espiritualidade, que são dado antropológico, que está presente no ser humano. Enquanto a espiritualidade é um apelo, né, que se concretiza numa busca dos homens, dos povos, das civilizações, enfim, por Deus, essa busca pelo transcendente, ou seja, é algo que depende das forças humanas, de forças que são naturais ao homem. Veja que é natural no homem, inato, ou seja, ele nasceu com isso e é natural esse apelo, esse desejo de Deus. O cristianismo também tem esse elemento, né, do desejo, a espiritualidade cristã também tem esse elemento do desejo de Deus, né? Porque o cristão, ele é ser humano. Entretanto, aquilo que as diversas religiões fazem, as diversas espiritualidades, né, fazem, que é essa busca de Deus,
essa busca por conectar-se com o divino, por relacionar-se, comunicar-se com Deus. Ou seja, é o homem que sobe, que quer subir, que quer se elevar até Deus. Isso que acontece nas demais formas de espiritualidade não cristãs. Isso não resume aquilo que é o princípio, não resume aquilo que é o princípio da espiritualidade cristã, a saber, a espiritualidade cristã, como a revelação cristã, se inicia com um fato. E esse fato não é o fato de o homem subir até Deus, alcançar Deus por suas próprias forças naturais, pelo seu impulso natural. A religião cristã, ou melhor dizendo, a espiritualidade cristã, a vida espiritual cristã, inicia com o fato de que foi Deus que veio ao encontro da sua criatura amada. Ou seja, não é um esforço do homem, um esforço natural, pessoal ou coletivo do homem subir. Isso é religião natural. Isso é espiritualidade considerada de forma geral. A espiritualidade cristã começa com o mistério da encarnação. Não foi o homem que procurou subir, embora ele tenha esse desejo dentro de si, mas foi Deus que desceu. Deus que assumiu a nossa humanidade. E isso, meus queridos, isso, catequista, marcará profundamente a espiritualidade cristã, a vida espiritual cristã. Daqui já concluímos que a espiritualidade cristã, ela é iniciativa de Deus. Deus dá o primeiro passo, sempre. Embora o homem esteja buscando por suas próprias forças, ele nunca conseguiria alcançar a divindade. A revelação cristã nos ensina que, vendo Deus a impossibilidade humana de chegar até Ele no céu, Deus quis descer até nós e viver entre nós, se tornar Emanuel, Deus conosco. O fato que concretiza, que distingue a espiritualidade cristã, a vida espiritual cristã, é a encarnação do Verbo. Por isso que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade encarnada. Ou seja, que se faz carne, que se concretiza. Nós não somos espiritualistas que vagamos nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, concepções, meditações de um Deus que é disforme, de um Deus que não tem, que nem é disforme, que não tem forma, né, nenhuma. Não. Nós não somos etéreos, não buscamos Deus no ar. Deus, ele se revela homem, Deus, ele se revela carne, Deus, ele se faz próximo, e por isso que nossa espiritualidade cristã é encarnada, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o primeiro princípio da vida, o princípio elementar da vida espiritual cristã, e aqui eu já vou preparando para a segunda formação, que estará no mesmo vídeo, mas darei apenas um intervalo para você tomar uma água, respirar, dar um fôlego para você anotar algumas coisas aí no seu caderno. Mas o primeiro princípio elementar da espiritualidade cristã é o fato, é o evento misterioso da encarnação do Verbo. Enquanto a religião natural é o homem que quer subir até Deus, a revelação cristã é Deus que desceu e que se fez homem e que mostrou para nós tudo que era importante para a nossa salvação, que nos revelou o essencial e que se fez próximo. É Deus quem dá o primeiro passo sempre. Então, daqui, todos os demais conceitos da espiritualidade cristã nascerão, se desenvolverão. Então, por isso que é importante, e eu quis, nessa primeira formação, distinguir bem a diferença entre espiritualidade geral e espiritualidade cristã.
entre esse apelo espiritual que existe no coração de todo ser humano e aquilo que é próprio da revelação cristã, que é a encarnação do Verbo. Quando o Verbo, o Filho, o Logos divino, que é a palavra de Deus, se faz homem e traz do céu a sua vida divina, aqui nós começamos a compreender que a vida espiritual cristã é mais do que uma vida espiritual, mas é uma vida sobrenatural. Ok? Esse aqui vai ser o conteúdo da próxima palestra formativa. A vida espiritual cristã é mais do que o cultivo do espírito, o cultivo natural, porque todo ser humano quer cultivar essa dimensão espiritual em si. E cultiva, de certa forma, essa dimensão espiritual em si. Entretanto, a vida espiritual cristã é mais do que esse cultivo natural da vida espiritual, mas a vida espiritual cristã é uma vida sobrenatural, porque é participação na vida divina. É uma graça que independe das nossas forças, que é dom gratuito de Deus. Esse acesso que, por meio de Jesus, no Espírito Santo, nós temos a vida feliz da Santíssima Trindade. Meus queridos, nós nascemos com uma alta vocação. Deus quer, olha só, parece uma grande heresia, mas não é. Deus quer nos divinizar. O seu amor divino torna-nos por participação divinos. E aqui está a peculiaridade principal da vida cristã. A vida espiritual cristã é vida sobrenatural, que está além do plano da natureza, daquilo que naturalmente faz parte da nossa essência humana. A vida espiritual cristã é vida com Deus, de intimidade real, concreta, material com Deus. Te vejo na próxima formação. Fique aí. Então, dando continuidade à nossa formação sobre os princípios elementares da vida espiritual cristã, eu havia dito na colocação anterior qual é a diferença básica, fundamental entre a vida espiritual cristã e as diversas outras espiritualidades existentes. Veja que dentro ali do círculo da espiritualidade cristã, existem tantos outros pequenos círculos que são correntes de espiritualidade do cristianismo. Então, você tem escolas de espiritualidade, como os beneditinos, os franciscanos, os carmelitas, enfim, tantas correntes de espiritualidade, tantas formas de espiritualidade. É claro que aqui a gente não vai se aprofundar em nenhuma, né? Não é a nossa pretensão, e também, talvez, numa futura formação, nós poderemos falar ou buscar alguns elementos próprios da espiritualidade do catequista. Essa formação que nós estamos fazendo é mais para apresentar os elementos basilares, fundamentais, né? Elementares, os elementos essenciais da espiritualidade cristã. E eu disse aqui qual que é a diferença principal entre as formas de espiritualidade consideradas genericamente, ou seja, de forma geral, e a espiritualidade cristã. Enquanto nas diversas formas de espiritualidade nós temos somente o impulso do homem, o impulso natural do homem de buscar, né, a divindade, o transcendente, em resposta a um apelo que ele tem ao sagrado. Na espiritualidade cristã, nós temos o fato de Deus ter se encarnado, ter assumido forma humana. E quando Deus, ele assume a nossa humanidade, ele eleva a nossa humanidade. E essa elevação, essa graça de Deus, esse dom de Deus, né, imerecido da nossa parte, porque Deus não fez isso
por nossos méritos, né? Porque a gente é bonzinho. Essa elevação, ela tem um nome, que é divinização. Isso aqui os santos padres, no início da igreja, já colocavam para nós refletirmos. Nós, cristãos, somos chamados por graça à vida. Cristãos não, todos nós, né? Todo ser humano é chamado a participar da vida divina de Deus, né? Nós, cristãos, quando somos batizados, nós entramos na intimidade da Trindade, na vida divina. Isso é importante, meus queridos, porque é algo que nos indica uma condição diferente da nossa simplesmente humana. Veja, que a realidade ordenada, o cosmos, o mundo, ele foi criado por Deus, né? Tudo que existe foi criado por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Isso que nós professamos no primeiro artigo de fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, tudo que existe foi criado por Deus Pai. E Deus criou tudo dentro de uma ordem, de um cosmos. A palavra grega cosmos quer dizer ordem, né? Ordenamento. Então, se você observar o mundo, você vai ver que existe uma diversidade, né, de seres dentro de uma unidade que é a realidade, né, existente, criada por Deus, que é a criação. Você vê que existe algo que é próprio dos minérios. Os minérios, as pedras, elas existem, só que elas não têm vida. Então, os minerais, eles existem. É próprio das pedras existirem, ponto. Existe também a vida vegetativa. Então, você vai dentro de uma floresta, a floresta amazônica, você vai ver ali uma diversidade de vegetais, de plantas, né? de flora. Né? Ali, você observa que Deus criou seres cuja vida é vegetativa. Então, os vegetais, eles se nutrem, né? Eles vivem e se nutrem, né? Eles se alimentam, fazem fotossíntese. Então, existe o reino vegetal, a vida que é própria dos vegetais. Existe também a vida que é própria dos animais. Diferente dos vegetais que apenas se nutrem, os animais, eles se movimentam. Os animais, eles têm, né, eles sentem, eles têm sentimentos, eles têm uma certa inteligência, ok? Eles podem ser adestrados. O instinto, os animais têm instinto, ok? Então, existe o reino animal, a vida que é própria dos animais. O ser humano, ele é mais do que as pedras que existem, é mais do que as plantas que se nutrem, é mais do que os animais que se movimentam, que sentem, que têm uma certa inteligência, né, bem limitada, mas que são seres mais inteligentes, né, do que as plantas. O ser humano, ele tem algo de específico. E isso que é específico no ser humano é uma alma imortal, racional e livre. O ser humano é um ser inteligente, racional, que usa a racionalidade e é um ser livre, que pode escolher livremente. Agir, isso eu já disse na colocação anterior, agir contra o seu instinto. Veja que o ser humano, ele existe como as pedras, se nutre como as plantas, se movimenta, sente como os animais. E o ser humano também tem inteligência. E qual, digamos assim, vida, né, criatura feita por Deus, quais seres criados por Deus que também têm inteligência, que são seres inteligentes, são as criaturas angélicas. Veja que os anjos são muito mais inteligentes do que nós, né? Os anjos também são criatura e fazem parte da ordem
criada por Deus, da ordem natural e criada por Deus. O ser humano, ele é uma espécie de um microcosmos. Ele tem um pouquinho, né, um pouquinho dos elementos desse conjunto todo que eu acabei de apresentar para vocês. Não sei se o microcosmo é um cosmos, né, uma realidade, só que em miniatura, menor. Né? E o ser humano existe como as pedras, se nutrem como as plantas, se movimentam e sentem como os animais, e são seres inteligentes como os anjos. Meus queridos, nós, então, como seres humanos, vivemos na ordem da natureza, no plano natural. Isso aqui é importante. E vocês vão entender o porquê que eu estou explicando isso daqui. Nós estamos no plano da natureza, das criaturas feitas por Deus. Ok? Quando eu falo que Deus se fez homem, quando eu falo que o Filho de Deus assumiu a condição humana, eu estou dizendo que ele, do céu, ou seja, desse lugar onde Deus habita, onde a Trindade Santíssima habita, que Deus, ele que está acima da natureza, veja, Deus não está digamos assim, ele não está condicionado ao plano da natureza. Deus está acima, ele é superior ao plano da natureza. Então, nós falamos que a vida divina pertence ao plano sobrenatural, acima. Pois bem, Deus está na vida divina. E a vida divina, ela é algo qualitativamente superior que a vida biológica. Deu para entender? A vida divina, a vida sobrenatural, a vida própria de Deus, que a Trindade Santíssima vive. Essa vida sobrenatural está acima da vida vegetativa, da vida animal, da vida humana e também da vida angélica. Quando a fé cristã afirma que Deus se faz homem, está dizendo assim, ele trouxe algo diferente para o homem. Ele é aquilo que os santos padres falam, admirável intercâmbio, troca. Deus assume a nossa humanidade e, em troca, ele nos confere a sua divindade. Ele nos torna, por graça, por participação, divinos. Nos torna filhos de Deus. E isso acontece, meus queridos, quando nós analisamos quais são os princípios elementares da vida espiritual cristã. Lembra que eu falei? A vida espiritual cristã é sempre ali, né, dentro do batismo, é vida sobrenatural. A vida divina que ele nos confere é puro dom, é pura graça. E quando e a porta dessa vida divina, dessa vida sobrenatural, é o batismo. Por isso, meus queridos, Jesus, ele nos deu um mandato depois de ressuscitar. Ide por todo o mundo e a todos pregai a boa nova, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós somos batizados, nós somos enxertados como ramos da videira e começamos a nos nutrir da vida divina daquela videira que é Cristo. Uma vida que não pertence à ordem da natureza. Eu não sei se você conseguiu entender. Essa vida divina, a gente não encontra aqui embaixo. A gente não alcança com nossas próprias forças. Mas ela é dom que Deus concedeu quando Ele trocou a sua divindade por nossa humanidade. Então, Deus se fez homem para nos fazer deuses. Isso daqui pode, num primeiro momento, causar um espanto, né? Já que o pecado das origens é o homem querendo ser Deus. Mas veja, lá na origem, o homem queria ser Deus sem Deus. Queria estar acima de Deus. E por isso que desobedeceu.
na encarnação, quando Deus se humilha, se rebaixa, se esvazia, ali Ele nos enche da sua vida divina e nos faz participantes daquela vida feliz, plena, realizada da Santíssima Trindade. Então, meus queridos, a partir do batismo, nós começamos a participar misticamente da vida divina. E esse dom nos vem através do batismo. Então, aqui está a importância e o lugar do batismo na vida cristã. É a porta de entrada para os demais sacramentos, e não apenas, é a porta de entrada para a vida eterna. Jesus, lembrando uma passagem bíblica, Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, é necessário nascer da água, o batismo, e do Espírito, porque aquela água que nós recebemos em nossas cabeças no batismo, ali, aquele sacramento nos confere o Espírito Santo. E olha o que acontece na vida espiritual cristã, que é vida interior, de intimidade com Deus. No nosso batismo acontece um fato incrível, que é uma graça incomensurável de Deus. Nós recebemos a graça criada, que é a graça santificante, que nos santifica, que nos redime, perdoa os nossos pecados e nos santifica. Mas também recebemos a graça incriada, que é a presença da Santíssima Trindade em nós. Aquilo que o apóstolo Paulo fala: acaso ignorais que sois templos de Deus? Pois bem, meus irmãos, quando nós somos batizados, ali, misticamente, a Trindade passa a inabitar os nossos corações. Da mesma forma que nós temos órgãos internos que nós não vemos, assim acontece também depois do nosso batismo. Nós passamos a ser templos de Deus, de um Deus que nós não vemos ali com os nossos sentidos, com os nossos olhos, mas que nós cremos estar presentes em nós pelo dom da fé. Deus está realmente presente na alma justificada por Cristo, ou seja, tornada justa, e está realmente presente naquele que está em estado de graça. Deus está presente. Da mesma forma que você tem ali dentro de você um baço, tem um rim, tem 2 rins, tem um coração, tem um fígado. Pois bem, essa aqui é uma comparação para dizer o seguinte: você não vê os seus órgãos internos, mas eles estão ali, que se não tivesse não estaria vivo. Da mesma forma, Deus está em nós pela graça, e não é uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem, não é uma frase de efeito. Realmente, Deus passa a inabitar em nós, se torna presente em nós pelo nosso batismo. E nós recebemos esta graça juntamente com um organismo sobrenatural. Vou explicar melhor. Todos nós temos um organismo natural, ok? Que possui as suas necessidades. Nós precisamos dormir, senão o nosso corpo não aguenta. Nós precisamos comer, nos alimentar, nós precisamos ir ao banheiro, nós precisamos nos agasalhar, enfim. A vida biológica natural exige de nós certas condições para nos manter vivos biologicamente. Quando nós somos batizados, nós recebemos em nós a presença da Trindade Santíssima e recebemos um organismo sobrenatural. E esse organismo sobrenatural não exige os mesmos cuidados que o organismo biológico natural, obviamente, porque é algo divino, é algo dado por Deus, que veio de Deus, do céu. Esse organismo sobrenatural também precisa, da mesma forma que o organismo natural, se desenvolver. E ele se desenvolve como? A partir dos sacramentos, da Eucaristia, que é alimento de vida eterna, da confissão, da oração, que, como nos recorda Santa Teresa de Jesus, é um trato de amizade com Deus. Se desenvolve através da caridade fraterna,
quando nós amamos o próximo por amor a Deus. Se desenvolve nas penitências que nós fazemos. Esse organismo sobrenatural também precisa se expandir. É uma sementinha que Deus coloca em nós. Mas que nesta sementinha, como o reino de Deus, né, que inicia como uma semente, essa sementinha ela precisa crescer, se desenvolver em nós. E isso é vida espiritual cristã. Isto é vida sobrenatural, ou seja, é uma vida divina que cresce em nós a partir do momento que nós começamos a dar plena abertura a Deus. Ou seja, quando nós morremos para as criaturas, morremos para as nossas paixões, morremos para os nossos caprichos e vontades. O nome disso é ascese. É esse exercício que nos purifica. É a primeira etapa da vida espiritual cristã. Ascese vem de ascendere, de subida, é um exercício de subida. Realmente, pela ascese, nós vamos nos desvencilhando daquilo que nos prende ao pecado. E a segunda parte, que pertence à mesma vida espiritual cristã, é a mística. Depois que nós começamos a deixar aquilo que nos prende, né, às nossas paixões e dar mais abertura a Deus em nossas almas, Deus começa, neste momento, a agir mais poderosamente em nós. Porque Ele vê uma via aberta em nosso coração, em nossa vida. E ali Ele pode dar muitas, inúmeras graças e ali nós começamos a ser iluminados por Deus, rumo à união mística com Cristo. E muitos santos, e os santos tiveram essa graça, dessa união verdadeira e real com Cristo, com a Trindade Santíssima. Então, meus queridos, nós recebemos esse organismo sobrenatural. Nós também nos tornamos pelo batismo, isso aqui é um outro conceito próprio e elementar da vida espiritual cristã, nós recebemos o Espírito Santo, que é espírito de adoção filial, que em nós clama Abá, Pai, papaizinho. Ou seja, nós nos tornamos realmente filhos de Deus. Deus Pai nos vê, e quando nos vê, Ele contempla Cristo em nós e pode dizer: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, uma outra graça, sem a qual não dá para compreender a vida espiritual cristã, a vida sobrenatural, é a graça da filiação adotiva. Nós nos tornamos filhos. E Deus não nos torna filhos por meio de um decreto. Assim, pá, de doravante serás chamado meu filho, porque eu, de fora, te constituí filho. Não. Nós nos tornamos filhos porque Ele coloca dentro de nosso coração, dentro de nossa vida espiritual, aquela graça santificante, a presença da Trindade em nós. E essa presença da Trindade, essa presença do Espírito de Jesus em nós, nos faz clamar e dizer Pai. E realmente, quando o Pai nos vê, Ele vê um filho, o Deus Pai. Quando Deus Pai nos vê, Ele contempla um filho de verdade. Então, meus queridos, nós somos adotados por Deus. E a graça da adoção filial, né, ela nos é dada por Cristo no Espírito Santo. Por fim, aqui eu estou dando para vocês, apresentando o que acontece depois que nós somos batizados, né? Nós nos tornamos templos do Espírito Santo, templos da Trindade, nós recebemos um organismo sobrenatural que precisa se desenvolver, que precisa crescer, se expandir em nós. Nós passamos a ser filhos de Deus, adotados por Cristo no Espírito, e nós nos tornamos membros da igreja. Corpo místico de Cristo. E aquele Espírito que reside na cabeça, que é Cristo, Ele anima e vivifica todo o corpo, todos os membros. Nós recebemos o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é também o nosso Espírito. E aqui está, meus queridos, o princípio da vida sobrenatural.
não é algo que nós galgamos com as nossas forças, que nós alcançamos a partir de nós mesmos, como se nossa fosse a iniciativa. Não. É Deus que vai se antecipar, quem vai dar o primeiro passo e vai nos conceder essa graça. E por isso que a vida espiritual cristã, ela é vida sobrenatural, porque nós recebemos uma graça que está muito acima das nossas forças, muito acima da nossa natureza, que é a participação na vida divina. Somos chamados à vida com Deus, e essa vida com Deus é divinização, é um processo em nós. Por isso que precisamos expandir em nós esse organismo sobrenatural, e ele vai se expandindo a partir da fé, esperança e caridade. Outros conceitos importantes, né, que são as virtudes teologais, infusas, fé, esperança e caridade. Por isso que a vida cristã, a vida espiritual cristã é sempre uma vida teologal, ou seja, direcionada para Deus. Nós temos fé em Deus, nós esperamos a Deus e nós amamos a Deus e amamos os nossos irmãos por amor a Deus. Assim, o organismo do cristão, o organismo sobrenatural do cristão vai se desenvolvendo e ele vai sendo iluminado e ele vai entrando em comunhão com Deus. Uma comunhão que nos toma, uma comunhão que é uma comunhão perfeita, uma troca realmente de amor, em que Deus nos dá o seu amor que é infinito, e nós devolvemos a Ele um amor que não é nosso, mas o próprio amor que Ele nos deu, pois nós amamos a Deus, não com as nossas forças, não com o nosso amor humano, nós amamos e retribuímos o amor de Deus com o amor que Ele mesmo coloca em nós. Isso é mistério. Isso é vida espiritual cristã. Por isso que a igreja sempre condenou, e ainda condena, o pelagianismo. Pelágio era um monge muito virtuoso, muito santinho até, né? Ele dizia que o homem, por suas próprias forças, conseguia entrar em comunhão com Deus. Ele dizia esse absurdo, que Deus tinha dado apenas um exemplo, que não tinha dado graça nenhuma, mas só o exemplo, porque o homem já tinha as condições de ter uma vida de comunhão com Deus. Mas nós sabemos que não. Santo Agostinho disse, opa, Pelágio, isso aí está muito errado. Santo Agostinho, pelos próprios elementos autobiográficos, pela vida pregressa que ele teve, ele constata que sem a graça não é possível se libertar do pecado. Sem a graça não é possível ser redimido. Sem a graça não é possível amar a Deus. Por isso, meus queridos, a vida espiritual cristã é a vida no Espírito, do Espírito vivendo em nós, do Espírito sentindo e agindo em nós, do Espírito amando. É o Espírito que nos toma posse, que nos faz seus e que nos faz corresponder ao amor de Cristo, que morreu por nós na cruz. Aqui está. Então, esses são os elementos principais, fundamentais da vida espiritual cristã. Espero que tenha ficado bem claro. A vida espiritual cristã, ela é vida sobrenatural. A vida espiritual cristã, ela se inicia, ela progride no batismo, se inicia no batismo e se torna vida sobrenatural, onde o próprio Deus coloca em nós o seu amor divino que vai nos tornando semelhantes, cada vez mais semelhantes a Ele. No entanto, mas para que aconteça isso, é preciso antes passar pela via da ascese, da purificação, ou seja, do desprendimento, o renuncia-te a ti mesmo. Depois, nós, mais purificados pelo amor divino, podemos estar abertos para que as graças, elas nos atinjam em cheio e vão nos iluminando e nos unindo cada vez mais ao Senhor. Agradeço a atenção de vocês, catequistas, espero que esta palestra formativa sirva também como fruto da meditação de vocês e que
a gente sempre busque, né, crescer no amor de Deus, na vida divina, porque nós somos agraciados. O Espírito Santo, a Trindade, Deus, o próprio Deus, inabita os nossos corações. Ele se fez um de nós quando o seu Filho Jesus assumiu a nossa condição humana para elevar a nossa natureza e nos tornar semelhantes a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.